primeira coisa que eu queria dizer a vocês quanto à parte de processos internos é o seguinte: não se monta processo interno a partir de norma. As pessoas pensam, é uma regra, faça assim, assim, assim. Não, a essência não é essa. Se monta processo interno a partir das pessoas que estão ali com quem a gente lida. Mas com base em que o compliance faz isso? Bom, o compliance faz isso especialmente nos últimos 15 anos, tá? O pessoal que trabalha com compliance. Por quê? Tem um professor Michaels, da Universidade de Nova York. Se quiserem eu passo para vocês o estudo dele, um estudo referendado por vários pesquisadores. E ele fez uma pesquisa empírica sobre formas de montar processos. E dentro dessa pesquisa empírica, forma de você montar processos, ele estudou processos decisórios, processos estratégicos, processos de conduta como um todo. E o que esse professor fez foi o seguinte: ele separou dois grupos de estudiosos, um grupo de juristas e outro grupo de matemáticos, sociólogos, jornalistas principalmente, e psiquiatras, botou os psiquiatras também. E aí ele disse o seguinte: eu quero que vocês peguem os 10 casos mais importantes que a Suprema Corte separou para julgar esse ano e digam como é que eles vão ser julgados. Chegou para outro grupo e falou a mesma coisa: separe os 10 casos, pegue os 10 casos da Suprema Corte que vão ser julgados esse ano, digam como é que eles vão ser julgados. Grupo dos juristas, diga com base no direito, com base na interpretação que vocês entendem que a Suprema Corte faz do sistema jurídico. Grupo dos interdisciplinar, diga com base nas ciências que cada um de vocês conhecem como é que esses casos vão ser julgados. Bom, o grupo de juristas ao final do ano, isso foi no ano de 2002, né, o ano que o Brasil ganhou a Copa pela última vez. Então, o grupo de juristas concluiu que os casos como um todo, e acertou ao final quase 60%, não só do resultado, mas também do motivo juridicamente que eles iam utilizar, da fundamentação. Então foi um baita acerto, porque nem sempre você... Às vezes você até acerta que o juiz vai julgar, mas você não tem noção exata de por que ele vai fazer isso, do fundamento que ele vai utilizar. Agora, o grupo interdisciplinar acertou 96%. Ele acertou não apenas o detalhe, como também o fundamento. E olha que interessante, eles não estudam direito. Eles são professores de pesquisadores na matemática, na sociologia, na ciência política. Como é que os caras sabiam o que ia ser utilizado como fundamento? E eles explicavam isso dentro das ciências deles, qual o fundamento seria. O que eu estou querendo mostrar a vocês é: a gente não estuda uma norma para saber a norma. A gente estuda para saber como lidar com ela. Então o mais importante não é a nossa interpretação dentro de um processo, e sim as pessoas com quem a gente lida. Ou seja, eu preciso sempre saber quais são. Por exemplo, eu vou falar com um juiz, um ministro ou um desembargador. Não adianta eu ter a minha interpretação. Esse é o ponto central. Eu preciso, em qualquer circunstância de poder que eu vou lidar com uma autoridade, eu preciso saber qual é a visão dela, não a minha. Eu preciso saber quem é o assessor mais influente. Eu preciso saber que tipo de postura ideológica, todo mundo tem a sua. Em outras palavras, eu não posso achar que lobby é algo ilícito. Eu preciso entender que o aspecto humano é muito mais importante do que a minha opinião sobre norma. A criação de um processo passa essencialmente pelas pessoas que fazem uma instituição. Esse que é o ponto central. Okay? Senão eu não consigo o resultado do mesmo jeito. Eu não quero o resultado sempre. A pragmática nos traz a busca por resultado, né? Então, isso é muito importante. Tem um livro, Cornelius Huxley. Esse autor, Cornelius, tem um livro chamado Sobre o Pragmatismo. Um dos melhores livros da visão da relação da norma com o dia a dia na parte da administração, né? Sobre o pragmatismo, tá? Então, em cima dessa lógica é que a gente constrói questão de processo, tá bom? Vejam só, vamos lá.
gente fala ali da participação em licitações. Eu vou entrar até um pouquinho antes mesmo da questão da participação em licitações, tá? Porque vejam, a licitação é para você contratar. Vamos falar um pouquinho dos contratos, é muito importante. O compliance, uma das primeiras condutas de compliance nos processos internos, o que a gente fez? A gente pediu para a cooperativa nos enviar os contratos. Então a gente tem uma noção bem clara dos contratos que vocês têm. Por isso que a gente tem dever de sigilo também. Então tem uma noção bem clara dos contratos. O que a gente fez? A gente começou a comparar as cláusulas. Aqui tem uma cláusula que diz isso, aqui tem uma cláusula que diz aquilo, aqui tem uma cláusula que exige uma série de coisas. Aqui tem uma cláusula que fala do... Vou entrar nos pontos que eu me lembro do caso de vocês, né? A ausência de cláusula a respeito do bloqueio do nervo periférico. Tá? Vou entrar numa questão específica. Por quê? Mas tem contrato que fala? Tem. Mas por que tem que ter? Porque o compliance nas cooperativas nos últimos 3 anos mostrou que tem muito plano que não quer pagar autonomamente o bloqueio do nervo periférico. Por isso que tem que ter cláusula. Aí vocês vão me dizer, puxa, mas dá pra resolver? Dá, porque na hora de negociar com eles, se você coloca essa cláusula, eles não ficam, tá? A maioria das vezes não tem problema, isso é procedimento. E a gente vai lá, coloca isso modelarmente nos contratos. Vocês sabem muito melhor que nós que a qualidade do serviço para o paciente depende, muitas vezes, do bloqueio. Vocês sabem isso melhor que a gente. Né? Vou dar um outro exemplo. Radioscopia. Tem que ter cláusula para radioscopia. Né? Por quê? Porque muitas vezes não querem pagar. Mas em muito. Cirurgia de joelho. Né? Dependendo, você precisa da radioscopia. E ela é um procedimento distinto. Mastoidectomia, aquela mastoidectomia, isso, obrigado. Tá? Tem a discussão também se ela faz parte ou não da não, meu Deus, esqueci o nome agora da cirurgia, mas do procedimento. Mas se ela está ou não contida, por conta disso tem a questão também desses honorários. Então o que eu estou querendo mostrar a vocês é só com relação a isso você já tem várias cláusulas importantes. Quer ver uma outra cláusula que ajuda muito? A questão arbitral. Por quê? Porque juízos arbitrais, hoje em dia, tem juízo arbitral de urgência. Teria que ver também com calma como é que está a questão das câmaras arbitrais aqui no Piauí. Não sei como é que está o desenvolvimento disso, mas o ponto central é possível a gente trabalhar procedimento dentro dos contratos que vai mandar. Claro que isso é algo que a gente vai estar falando muito com o Marco, com o Danilo, para ver o que eles acham disso. O compliance, volto a dizer, só sugere, o jurídico é que decide quanto a isso. Mas é impressionante nos cláusulas arbitrais com urgência como você consegue resolver rápido. E é impressionante também como os planos não estão, eles não negam esse tipo de cláusula. Porque na negociação isso num primeiro momento não vai fazer tanta diferença para eles. Então você começa a ter uma série de circunstâncias importantes para poder fazer, né? Então, eu estou só me referindo a questões contratuais, né? Prazo máximo para o pagamento da conta, a questão que a gente falou da questão da conta, né? De quando você recebe os honorários médicos, de como vai ser feito esse pagamento, né? A questão do procedimento em algumas circunstâncias, desnecessidade de envio de documentação com relação à questão do prontuário, né? Os pareceres todos dos conselhos regionais de medicina e do Conselho Federal de Medicina com relação à proteção dos dados, né, do prontuário, as situações excepcionais em que isso vai acontecer, isso tem que ser enviado. Tudo isso você consegue colocar através de contrato. E tudo isso merece, na verdade, você tem que ter o quê? Primeiro, a gente tem ali os contratos, né? Dentro dos contratos a gente identifica as cláusulas de risco e as cláusulas que podem ajudar a resolver. E aí o que a gente começa a fazer? Toda vez que tiver renegociação de contrato, tem que ficar atento, né? Toda vez que tiver, está buscando reajuste, tem que ficar. Toda vez que for contratar um contrato novo, fica atento a isso, né? Então tem uma série de princípios que a gente colocou ali no manual e que ao mesmo tempo a gente está aqui trabalhando com vocês agora que tem que seguir esse procedimento, isso na parte de contratação, né? Bom, agora vejam, a licitação, que é um foco também do compliance, que é importante por conta da questão de corrupção. Vocês tá fazendo diferença, né? Falar tá fazendo, né? Deixa eu só ver aqui se tá... Alô, melhorou. Então, a licitação,
tem alguns pontos que são muito importantes, né? Então, vamos lá, vejam. Aí todo mundo, mas você não está mais falando de contrato. Não, no fundo eu estou. Porque a licitação nada mais é que um procedimento preparatório para contrato público, tá? Então, eu estou falando de contrato sim. Eu estou saindo um pouquinho da questão da contratação que é mais privada para entrar na pública, mas a gente ainda tá, o assunto é o mesmo, né? Vamos lá. O que o compliance exige padronizadamente em qualquer lugar do mundo? Ele exige que os atos que você pratica internamente quando você vai participar de uma licitação, seja por inexigibilidade, seja por dispensa, que esses atos sejam documentados. Então, eu vou participar da licitação. Ok, definimos que vamos participar. Primeira coisa. Isso é documentado. Segundo, tudo bem, está definido. Na hora que eu me dirijo ao Estado, na hora que eu me comunico ao Estado, isso tem que ser documentado. Quem tem que receber ciência de todos os atos? Ciência, não necessariamente parecer no primeiro momento. Ciência de tudo. Setor jurídico. O compliance é o maior patrocinador do jurídico. É um patrocinador, ele é o cara, não, manda para o jurídico. Porque senão internamente a gente não está respeitando o nosso processo. Mas mandar para o jurídico para quê? Não, dá ciência. Porque se o jurídico perceber qualquer questão, ele comunica. Tá? Então, dá ciência do que está acontecendo para o jurídico. Isso é um ponto muito importante. Mas de que jeito que eu dou ciência? Pode mandar por e-mail, não tem problema nenhum. A maioria dos processos hoje é feita por e-mail. Ok? Encaminha por e-mail. Manda por cópia. Você está mandando qualquer comunicação para a administração, cópia para o jurídico. Ok? Só dá ciência. Esse é o ponto central. Depois, em relação à questão da inexigibilidade, ali a gente fala da dispensa porque acontece em muitas cooperativas, como eu disse. Mas, no caso aqui, inexigibilidade. Ok? Vejam vocês. Eu preciso da fundamentação correta. Né? A forma de fazer, a fundamentação correta. E para poder fazer a fundamentação correta, quem que eu tenho que comunicar? O jurídico. Mas esse é um ato só da cooperativa? Não. Esse é um ato da administração pública. Então, ao agir, ao fazer o ato, cabe à cooperativa velar pela correta fundamentação. Né? Velar pela correta fundamentação. E como é que você faz isso? Você simplesmente pede para o teu jurídico ficar em contato, na maioria das vezes? Não, você pede, né? Você dá publicidade ao contato que você tem com a administração pública para estabelecer as circunstâncias que são essenciais à tua segurança jurídica, e você vela para que o parecer feito pela administração pública respeite tudo isso. E você prova que você aceita participar, aceita a contratação por inexigibilidade, por isso, considerando uma série de circunstâncias pré-existentes. Pronto. Né? A contratação emergencial tem os riscos dela. Então o que você deve fazer? Você deve fazer a contratação emergencial. Se você não tiver contrato ainda, for um contrato novo, nessa circunstância, pega um município, por exemplo, não dá tempo de fazer e você está vendo que tem urgência, ele pode fazer a contratação emergencial. Só que para fazer a contratação emergencial também vai ter requisitos específicos de lei que o jurídico tem que estar ciente. Porque o compliance quanto a isso ele não é substancial no sentido de julgar se naquele caso isso é ilícito ou não, mas pelo menos procedimentalmente você tem que comunicar e você tem que analisar se a hipótese é de contratação emergencial. Agora vamos para uma hipótese em que você já tem o contrato, né? Talvez seja exatamente, né? Você já tem essa que é a hipótese que você falou, né? Já existe a contratação e aí na verdade o que você não tem é uma renovação, né? No momento em que você continua a prestar o serviço é como se o contrato continuasse sob o prisma jurídico.
Entendeu? É como se, no momento que você continua, é como se ele continuasse. Então, o que a cooperativa deve fazer? Ela deve formalmente demonstrar que, num determinado momento, o contrato não existe mais, declarar que não existe. Ela não está ameaçando nada de ninguém a nada. Ela deve declarar que esse contrato não está mais em vigor, que por conta disso, em atenção ao interesse público, você atende mais, sei lá, 30 dias, por exemplo, mas que você não pode porque o contrato não está mais em vigor. Entendeu? Então, o importante é documentar essa questão, é deixar isso daí bem claro. Tá? Muitas vezes, a Copanest do pessoal de Belo Horizonte, não é nem Triângulo Mineiro, certo? Teve um problema no ano retrasado, exatamente por conta dessa questão da renovação, e o que eles fizeram foi, na hora que eles tiveram essa discussão, eles sempre tiveram uma relação muito boa com o Ministério Público, de conversar, de mostrar, etc. E aí, num determinado momento, o Ministério falou, não, mas isso aqui é uma situação emergencial. Vocês têm que continuar atendendo porque a gente não tem outra forma mesmo sem contrato. Só que isso vai contra a jurisprudência do país inteiro. Né? E aí o que foi feito? Foi proposta uma ação judicial, né? O pessoal do Rômulo ali, os advogados propuseram uma ação, informaram o problema, né? E conseguiram uma liminar para que houvesse um período de transição em que o Estado tivesse que acertar. Olha, ou você renova o contrato dentro daquela forma e faz efetivamente uma negociação, ou então a cooperativa não é obrigada a continuar atendendo. Tá? Então, os caminhos, na verdade, são você ter proximidade e diálogo com as instituições, ou numa situação extrema, você buscar um resguardo judicial nessa situação. Tá? Mas seja um caminho ou seja outro, todos os passos têm que ser cientificando o jurídico. Né? E mais vale a pena você ter a iniciativa de buscar as instituições do que você ficar esperando ver o que acontece e tomar decisões sozinho. Né? A decisão que você toma internamente, só interna, ela na maioria das vezes não é a melhor. Né? É importante que você comunique isso previamente, faça isso, traga as instituições como um todo para poder participar. Na verdade, assim, se acontecer de você não ter comunicado 60 dias antes, mas você fizer uma comunicação posteriormente depois, explicando o motivo de não ter comunicado 60 dias antes, você vai ter várias decisões no sentido de que você até poderia fazer. Né? Agora, o grande problema é que você não... Isso é indiscutível. Você não pode comunicar e imediatamente já parar de prestar o serviço. Você tem que ficar por pelo menos 60 dias prestando esse serviço. Né? Principalmente porque, no caso da hipótese do prazo por tempo indeterminado, você vai comunicar e aí você vai ficar 60 dias. Tá? Então é nesse sentido que a coisa vai funcionar. Se você comunicar, se você fizer a comunicação anteriormente, mesmo durante o momento em que o prazo foi renovado, que normalmente nas cooperativas isso que acontece, né? Na verdade, o prazo fica indeterminado porque ela não chega a um acordo com a administração pública. E você trabalhar com as instituições como um todo, a conscientização da situação que está acontecendo para você, né? É impressionante como ao longo dos anos a gente está conseguindo construir com as instituições a consciência de que também não dá para obrigar a cooperativa a atender. Tá? Agora, o que as pessoas não podem confundir é não ter contrato com ter contrato do jeito que eu quero. Entendeu? Isso eu não posso confundir. Se eu não tenho contrato, ninguém pode me obrigar a trabalhar. Né? Se eu tenho um contrato continuado, que eu deixei continuar pela minha conduta, da forma como eu fiz, eu vou ter que aí eu vou entrar nessa discussão de ter que prestar o serviço. Tá? Então, essencialmente, é por isso que cada ato, tem que ser comunicado para o jurídico. 2, tem que ser formalmente documentado e documentado com atenção. E para isso a gente sugere que o compliance seja comunicado para ajudar na questão do risco. A formalizar. Exatamente. A formalizar sempre. 3, que haja diálogo com as instituições públicas. Que não seja uma coisa isolada. Entendeu? Sempre. Isso é muito importante. Né?
Eu diria que esses são os principais pontos. E 4, que qualquer decisão que seja tomada em conjunto depois com a administração pública seja muito bem fundamentada. Né? Tá claro quanto a isso? Tá. Vamos lá. Sim, o que eu posso dizer é o seguinte: o Ministério Público tem que trabalhar dos dois lados. O que acontece em muito, eu não sei exatamente aqui, mas posso dizer que em vários lugares, várias cooperativas país afora, é que se você não se comunica bem, você faz com que as pessoas façam pré-julgamento. Preconceito, né? O que é o conceito prévio? Né? É o conceito que você tem sem realmente conhecer. Então, quando você se deixa entrar nessa lógica, é perigoso. Por outro lado, existem lugares no Brasil, é interessante, dependendo da região, em que o Ministério Público está sempre do lado da cooperativa contra o administrador público. Né? Então é um negócio impressionante como tudo depende do nível de comunicação, de conscientização, de capacidade que eu tenho de me comunicar, do nível de capacidade que eu tenho de formalizar o que está acontecendo, e também, com todo o respeito, depende também do nível de razoabilidade da conduta de cada um. Sabe? Se a minha conduta é minimamente razoável, no final das contas, ao longo do tempo, se eu vou documentando tudo, fica claro, né, para a instituição. Agora, tem lugares, e também preciso ser sincero com vocês, e aí assim, a gente está gravando aqui, tem lugares, existem instituições, às vezes, que não agem de maneira séria. Existe também, sabe? E não agem, acabam patrocinando interesse ao invés de realmente trabalhar da maneira como a gente espera que elas trabalhem, né? Genericamente falando, não vou ficar aqui citando exemplos quanto a isso. Então, com tudo isso, a gente tem que estar preparado para lidar. Por isso que às vezes pode ser necessário tomar medidas distintas, etc. Mas o que eu acho mais importante em relação a isso é ter, como eu estou falando, ter esse procedimento. Porque se você vai entendendo que no fundo a coisa não vai fugir muito disso e vai documentando tudo, teu nível de previsibilidade e de segurança aumenta muito. Tá? Tudo bem, vamos lá. Algumas regras então para o contato com agente público e privado. E aqui o contato, estou me referindo aos procedimentos, né? Vamos lá. Primeiro, todas as conversas em nome da cooperativa, ok? Comunicação com órgão público, outras empresas, troca de e-mail, mensagem de WhatsApp para negociação de contratação deve ser registrado. Em algumas cooperativas, o pessoal simplesmente fez um cloud, né? Quem que usa cloud hoje? Aqui. Né? Hoje em dia, você tem sistema, o dirigente da cooperativa faz o cloud. Tudo que ele se comunica em nome da cooperativa, vai direto para o cloud. Né? Pode ser o WhatsApp. Tá? Você pode colocar... É impressionante como é fácil você ter hoje em dia a comprovação de tudo que você faz, e-mail, tá? As comunicações como um todo, registrem, é muito importante, tá? Para dar segurança com relação a isso. Depois, quando o assunto aproveita a cooperativa, é importante sim ficar por escrito, e é por isso que eu disse, olha, às vezes acaba falando por WhatsApp, mas o ideal é você fazer por e-mail ou você fazer com uma carta, né? Você manda como anexo a comunicação mesmo. Faz com calma para poder dizer com atenção aquilo que você realmente quer dizer, tá? Então isso é muito importante. Dá trabalho, a gente sabe que dá trabalho, mas é essencial para trazer segurança, tá? Os arquivos como um todo dessas comunicações, eles têm que ser guardados por pelo menos 5 anos, tá? Esse é o período que compliance exige que você guarde esses arquivos.
arquivos de comunicação, tá? Pelo menos 5 anos. Porque isso é que dá segurança para a cooperativa, isso que dá segurança com quem contrata com a cooperativa, tá? Então você tem, é importante manter também guardados por 5 anos esses arquivos, tá? Qual que é o problema do procedimento como um todo? Tá? Seja na contratação, seja na licitação, seja no dia a dia, quando você faz. Porque vejam, qual que é a frequência? Isso é uma coisa que a gente acabou não conversando. Qual que é a frequência com a qual vocês têm reunião do Conselho de Administração, por exemplo? Semanal, ótimo. Reunião do Conselho Fiscal? Mensal, ótimo. Né? Então vocês têm realmente uma frequência, né, importante já prevista. As pautas, né? Como é que está a questão da publicação das pautas em relação às reuniões? Como é que é feita a questão das atas, né? As atas estão sendo registradas? Qual é o nível de registro? Bom, no fundo tudo isso a gente já está conversando e vai estar conversando mais. Mas o que eu quero mostrar a vocês é que a documentação e o nível de atenção em relação a esses procedimentos vai aumentando, né? Você vai cada vez mais ficando atento. Um outro ponto que eu falei ali... Perdão? A maioria das vezes são 5 dias. A maior parte das cooperativas que colocam isso no regimento colocam em 5 dias. Mas eu, por exemplo, não vejo nenhum problema em você colocar, por exemplo, um prazo de 10 dias ou de 15 dias, desde que você o respeite, o cumpra. Né? E essas são questões que a gente vai estabelecendo com calma. Tá? A gente não colocou, por exemplo, no manual um prazo, porque isso é uma coisa muito de discussão interna também. Né? Agora, uma coisa muito importante. Tá? A gente colocou ali um pouquinho, tem no manual, mas volto a falar aqui para vocês. Toda cooperativa precisa de sucessão. Ela precisa pensar no futuro. Né? A gente falou sobre isso. Volto a falar. Você precisa pensar no futuro, você precisa pensar em continuidade. Então tem que ter essa preocupação com a sucessão, desde já, planejar isso, né? Ter pessoas, ter clareza com relação a isso. Mas, por que eu tenho que ter? Porque no fundo o interesse é de todos e o cooperado precisa ver na direção algo que nem sempre ele vê. Porque o cooperado muitas vezes o que ele quer ir lá fazer o procedimento dele e não tem relação com a cooperativa. Essa não relação com a cooperativa, no fundo, é uma negação ao cooperativismo e, consequentemente, uma negação à essência do que é o trabalho. Porque como ele não entende, no fundo ele não entende o que é, no fundo ele não entende nenhum. Ele consegue entender a essência do ato que ele está fazendo, mas ele não consegue muitas vezes entender a essência do regime jurídico que ele está inserido. Se ele não conseguir entender minimamente isso, fica muito difícil de ele realmente, inclusive, exercer seus próprios direitos. Porque o problema é que quando a gente não lida com o sistema cooperativo da maneira como a gente está envolvido num mundo que o cooperativismo é importante, como é o mundo atual, você não consegue lidar com seus próprios direitos. Vocês sabiam que 1/3 da economia europeia decorre do cooperativismo? Em alguns países, isso chega a 80% da economia como um todo decorre do cooperativismo. Que a norma universal do cooperativismo é a mesma e foi ratificada pelo Brasil. Que tem, quer dizer, tem uma série de coisas que a gente vai aprendendo e lidando e percebendo de uma forma muito distinta. E aí quando você olha para essas circunstâncias, a gente começa a perceber que o que eu preciso em relação aos processos é respeitar, é criar novos hábitos. Criar novos hábitos. Hábitos que a gente não tinha. Não é fácil criar novos hábitos. A gente sabe disso. Mas se eu conseguir criar esses hábitos em relação aos processos, eu vou avançar institucionalmente, vou avançar profissionalmente. Né? Quando eu falei da questão, o nível de respeito com o prontuário, o nível de respeito com o registro das atividades da cooperativa como um todo, a possibilidade, a forma de fazer. Lembra? Eu falei agora há pouco, né? Como me reunir com o funcionário público, como conversar a respeito das questões referentes à contratação, como ficar atento a todas essas circunstâncias. Né? A gente detalha isso bastante ali no manual da Febracan. Aqui também no nosso tem informações, mas lá como a gente fez inclusive um treinamento que era bem longo, aqui a gente vai estar fazendo isso ao longo do tempo também, né? Porque lá são 3 anos, aqui a gente está em 4 meses. Mas o ponto lá a gente trouxe vários, por isso que eu convido vocês a entrarem, né? Vocês são cooperados de uma afiliada, vocês fazem parte do sistema da federação. E eu convido vocês, porque lá vai ter os exemplos, né, dos casos que podem dar problema de comunicação e formas de você guardar isso sem gerar problema, sem criar dificuldade, tá? Muito bem, então
é muito importante que a gente entenda que criar o hábito de documentar os atos de trabalho e de respeito à política de compliance é essencial, né? Aí as pessoas costumam dizer, tá, mas como é que se cria hábito então? Como é que eu mudo cultura dessa forma, né? E eu lembro, vocês viram que a Ana falou, a questão do cinto de segurança, até muito pouco tempo atrás, ninguém usava cinto, hoje todo mundo usa cinto de segurança. Até muito pouco tempo atrás, todo mundo fumava em lugar fechado. Hoje não se tem costume de fumar em lugar fechado. Então por que essas coisas mudaram? Mudaram, porque a gente descobriu que o fumo faz mal e porque se descobriu que o cinto de segurança salva as pessoas. Pode ser. O ponto central é, a gente criou novos hábitos. Isso é indiscutível que a gente criou novos hábitos, né? Na maioria das vezes, a criação de novos hábitos está ligado com a ideia de recompensa. Algumas vezes com a ideia de sanção, mas na maioria das vezes com a ideia de recompensa, ou seja, com a ideia de algo positivo. Por isso que eu falo do compliance como algo positivo e não como terror. Ok? Então vejam só. Eu no escritório, toda vez que eu adoro amendoim, então eu coloquei ali o exemplo. Foi a hora que eu coloquei isso ali na apresentação, a Ana olhou pra mim e começou a rir. Você vai falar isso? Eu falei, vou. Então eu deixo lá um pote de amendoim. Toda vez que eu faço uma coisa que eu não tinha costume de fazer, toda vez, mas que eu quero começar a fazer para melhorar o meu trabalho, eu vou lá e como um amendoinzinho. Então é a minha recompensa. É uma forma, porque eu sempre me lembro, sempre vou querer me lembrar porque eu vou querer comer o amendoim inteiro. Então eu preciso lembrar para poder criar, né? Eu tenho uma deixa, que é fazer a coisa, e eu tenho uma recompensa, tá? Então o que eu queria com relação a isso, eventualmente tomar café, né? Acessar o WhatsApp. Você sabe que o WhatsApp é um problema social quase, né? Porque todo mundo fica acessando o WhatsApp o tempo inteiro e não trabalha. Então eu tenho uma regra que eu só acesso o WhatsApp 2 vezes por dia, de manhã ou de noite. E fora isso, eu acesso o WhatsApp na hora que eu faço algum ato desse. Aí eu me dou o direito de acessar o WhatsApp, né? A ideia de inteligência emocional. Eu tenho um pessoal do escritório, por exemplo, que eles são viciados em futebol. Na Copa do Mundo, por exemplo, praticamente não trabalharam, né? Porque eles só pensavam em futebol. E aí eu disse a eles, cada vez que vocês fizerem isso, ou aquilo que é importante, vocês ganham 5 minutos olhando a página do Terra, qualquer página esportiva que vocês queiram olhar, Globo.com, né, sobre a Copa do Mundo, tá? Claro que também, fora isso, eu deixei uma televisão ligada lá 24 horas passando com a Copa do Mundo, porque não ia adiantar não fazer isso, tá? Ok, pessoal? Então o que eu estou querendo mostrar a vocês é trabalhar muito com a ideia da recompensa, do mérito, do valor, de que vale a pena atingir as coisas como forma da gente criar os hábitos. Então, vamos lá. Eu separei aqui para a gente terminar, então, essa nossa primeira parte do treinamento, um videozinho com relação aos hábitos. No início do século XX, um gênio da publicidade e da cultura dos hábitos, Claude Hopkins, influenciou a população americana a aderir ao hábito de higiene bucal através da marca Pepsodent. Antes de seu lançamento, por volta de 1900, por incrível que pareça, apenas 7% dos americanos escovavam os dentes com regularidade. Sendo que, após 10 anos do lançamento da primeira propaganda da marca, esse número passou a ser de 65%. A chave desse sucesso estrondoso foi principalmente o entendimento de Claude do loop do hábito. Todo hábito é formado por esse loop, que é composto por 3 principais partes: uma deixa, uma rotina e uma recompensa. A deixa é uma situação bem específica que aciona o cérebro para iniciar uma rotina, a qual, em seu final, leva a uma recompensa. Quanto mais valiosa a recompensa, mais forte a memória no cérebro e maiores são as chances do hábito de se repetir. Nesse caso da Pepsodent, na época, o interessante é que ninguém via o dente amarelado como algo ruim ou nojento. Era algo bem comum e todos aceitavam com naturalidade. A deixa, portanto, seria influenciar as pessoas a identificar esse amarelo como algo ruim, como algo indesejado. Então, ao identificar o amarelo como a deixa, o próximo passo, a rotina, seria obviamente escovar o dente com Pepsodent. E, ao final, na parte da recompensa, é onde ficou a grande sacada. Além de se comunicar que os dentes brancos e limpos são mais bonitos, foram adicionados pela primeira vez elementos químicos que davam a sensação de frescor na boca. Esse frescor era o sinal de que os dentes estavam limpos e essa sensação agradável na boca se transformou na principal recompensa. Esse loop bem definido foi o que garantiu a liderança da Pepsodent no mercado por décadas.
Trazendo esse loop do hábito para minha vida, eu consegui criar um ritual praticamente diário de correr de manhã. Então o que eu faço? Todas as noites antes de dormir, eu deixo a minha roupa de corrida separada ao lado da cama. E aí o que acontece? Quando eu acordo, eu normalmente sinto um pouco de fome. E aí o que eu faço? Eu visualizo a recompensa de um super café da manhã me esperando na volta do exercício. Então quando eu estiver tudo cansado e ainda com mais fome, eu visualizo sentando na mesa e comendo esse super café. Então para mim, visualizar essa recompensa é o que me dá o ânimo de levantar da cama, colocar a roupa e ir correr. Mas assim, mais interessante do que aprender um novo hábito é a gente também aprender a desaprender os hábitos ruins, aqueles hábitos que só fazem mal pra gente, como, por exemplo, fumar, beber demais ou comer demais. Essa parte de reversão é um pouquinho mais complexa do que você criar um hábito comum. Mas assim, em resumo geral, a inteligência por trás de você reverter um hábito é: você mantém as mesmas deixas das recompensas, basta que você saiba identificar quais são as deixas que fazem você começar um hábito ruim e quais recompensas você busca nelas, e a partir disso você começar a identificar quais rotinas alternativas você pode substituir. Então, por exemplo, se você fuma, você pode tentar buscar uma pastilha de fumar, ou se você come, por exemplo, algo com muito açúcar, você pode tentar buscar um outro alimento que te dá uma satisfação parecida, mas que seja um pouco mais saudável. Assim, isso é o resumo do resumo. Mas se você quiser entrar um pouco mais a fundo em como fazer uma reversão com sucesso, o livro tem vários outros exemplos muito interessantes e eu acho que pode te ajudar se você, além de querer criar um hábito novo, quiser também eliminar algum.